salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a conversão de São Paulo, ocorrida em torno do ano 36. Não só mudou radicalmente a sua vida, mas também marcou o início de uma profunda transformação no cristianismo. Porque a ideia dos primeiros discípulos é que a salvação ou a evangelização se daria somente no território da Palestina. Foi Paulo que abriu portas e janelas e caminhos para fazer o cristianismo chegar a todas as nações. Paulo, de judeu observante, se torna cristão. De fariseu se torna místico, de perseguidor dos cristãos se torna o maior evangelizador de todos os tempos. De rabino se torna o mestre original da novidade cristã. O cristianismo, que inicialmente atingira quase que exclusivamente agricultores e habitantes de pequenas cidades da Palestina, graças ao projeto de Paulo, a sua conversão se torna um movimento além fronteira, um movimento urbano. Paulo procura atingir, sobretudo, as grandes cidades, como Corinto, como a região de Éfeso, da Galácia, Colossa. Paulo procura atingir, sobretudo, as grandes cidades e, nestas cidades, criar pequenas comunidades, tendo como base a casa, que do mundo grego e romano da época era uma família ampliada, composta de várias gerações, de mais de uma classe social, de diferentes estilos de vida. Paulo foi preso em Jerusalém, 57 depois de Cristo, e após 2 anos de prisão em Cesareia, é levado para Roma. Após tudo isso, o término da sua vida em grande parte desconhecido. A tradição, porém, atesta que ele morreu durante a perseguição de Nero em Roma, mais ou menos em 62 ou 64. Hoje nós ouvimos o chamado dos apóstolos. Paulo se sente chamado por Jesus. Mas também é importante dizer que o chamado dos primeiros discípulos e a resposta dos primeiros discípulos foi fundamental também para que esse chamado chegasse até aquele que hoje nós chamamos São Paulo. É o seu sim, como ele é importante para as gerações que estão chegando. O sim de um pai, o sim de uma mãe, de uma esposa, de um esposo. Os seus filhos copiarão, de alguma forma, esta mensagem de Deus, da sua resposta que Deus espera. O Evangelho pode ir mais longe hoje também. Depende do seu sim. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra